vídeo do Resenhando Sonhos. Essa é a 12ª edição do Deu Match e a vítima da vez é o senhor Lucas Barros. Essa é a maior TBR do Deu Match que eu já fiz, tá, gente? Já vou antecipar pra vocês. São quase 3.000 páginas de livros que estarei lendo pra vocês. Vocês vão me ver lendo. Provavelmente esse vídeo vai ficar grande, então pega seu café, seu chá, sua bebida, faça sua pipoca, porque além de termos uma TBR gigante, temos livros polêmicos, tá? Quando eu selecionei o Lucas pra participar do Deu Match no final de 2021 para o Deu Match de 2022, eu não fazia a menor ideia do que ia compor a TBR dele. E quando foi a minha surpresa, quando eu fui escolhendo os livros e percebi que tinha muita encrenca pela frente. Então vamos começar a falar sobre essas escolhas. Mas primeiro, caso essa seja a sua primeira vez aqui no canal ou a sua primeira vez dentro desse quadro, o Deu Match é um quadro onde eu seleciono criadores de conteúdo literário, vasculho as indicações e seleciono 5 livros, na verdade 4 inicialmente, tá? Livros que foram favoritos ou aqueles livros que sempre aparecem nas listas de favoritos da pessoa, aquele livro que a pessoa mais indicou, tá? Que todo mundo quando fala o nome do livro lembra da pessoa. Eu seleciono 4 livros que encapsulam então o gosto literário desse criador de conteúdo. E o 5º livro que compõe a TBR é uma indicação direta do criador de conteúdo. E esse vídeo é então o vlog da leitura desses livros e no final a gente tem um termômetro de compatibilidade. Eu vou dar uma nota de 0 a 2 pra cada um dos livros, sendo 0, 0 estrelas, 2, 5 estrelas favoritado. E a gente vai ter uma nota então de 0 a 10. A gente vai ver onde no ranking, em comparação com os outros produtores de conteúdo que eu já fiz, o Lucas aqui no caso vai ficar, tá? Então essa é a nossa 12ª edição, o que significa que já tem 11 vídeos desse quadro aí pra você assistir e tem uma playlist linkada aqui embaixo. Vamos falar sobre TBR agora então. O Lucas, ele gosta de ler uns suspenses, mas ele gosta também de ler uns dramas, aí de vez em quando ele pega uns clássicos, aí quando você vê ele tá fazendo um desafio pra ler livros que alguma pessoa famosa tá lendo. Então eu tinha aí uma certa amplitude pra pegar essas escolhas. Um vídeo que me ajudou bastante foi aquele favoritos por gênero também. Lembrando, gente, que entram nesse vídeo somente livros que eu ainda não li. Tem vários favoritos do Lucas que eu já li, então eles não entram aqui, então as minhas escolhas são sempre a partir de leituras que eu ainda não fiz. Praticamente todos os outros livros que eu li dentro das edições do Deu Match são livros inéditos pra mim, pra eu já não vir com um conceito, um preconceito estabelecido sobre a leitura. Vou começar com um livro que eu ouvi muito o Lucas falar aí nos últimos anos, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu nunca li nada desse autor e se você me perguntar sobre o que é esse livro, eu também não sei. Eu espero que seja uma leitura tranquila, mesmo que seja uma leitura de reflexões aí. A minha próxima escolha é um autor nacional, tava repousando aqui na minha estante há um tempão. Também sai aí dos favoritos do Lucas, eu não vou ficar me repetindo nesse aspecto. Todos esses livros, inclusive, são favoritos do Lucas, tá? Estão lá marcadinhos no Scooby dele também, como livros favoritos. E é um livro que eu já ouvi coisas muito diversas a respeito de pessoas que amam e de pessoas que odeiam, que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Eu sei que tem alguma coisa a ver com botar alguém dentro de uma mala, se tá vivo, tá morta, a pessoa do corpo. Então eu vou descobrir conforme eu for ler e estou bastante curiosa pra saber o que eu vou achar dessa leitura aqui. Agora entrando nos livros enormes, talvez a maior surpresa que eu tive ao fazer essa pesquisa e ao buscar os livros favoritos do Lucas é esse próximo livro, é esse 3º livro dessa TBR. Eu jamais imaginei que esse era um livro favorito do Lucas. Que tem uma peculiaridade. Eu cheguei a começar este livro quando eu era muito, muito jovem, mas eu não tenho memória de ter terminado ele e eu não tenho nenhuma memória sobre essa história. Mas para o Deu Match do Lucas, eu vou ler O Mundo de Sofia. Sei que esse livro tem um rolê de filosofia, de pensar sobre as coisas, a vida e não sei mais o que, tá? Tô um pouco preocupada com essa leitura, tenho minhas dúvidas se esse é um livro pra mim, tá? Mas a gente vai descobrir juntos nesse vídeo. E aí, pra fechar os livros que eu escolhi, coloquei aqui um livro que eu queria ler já faz um tempo, um livro polêmico, é um livro gigante e é um favorito aí do Lucas, então estarei lendo nesse vídeo. Uma Vida Pequena. Não sei se eu preciso falar alguma coisa sobre esse livro, até porque eu não sei muito sobre ele, eu só sei que, tipo,
todo mundo dá 5 estrelas, é o livro mais triste do mundo e é o livro que ninguém recomenda pra ninguém ler, apesar de todo mundo dar 5 estrelas e dizer que é o livro favorito da sua vida, o que pra mim não faz nenhum sentido. Mas tudo bem, tá? Agora eu vou deixar com vocês a recomendação do Lucas. E aí, gente, e aí, Tami, eu tô muito feliz e ao mesmo tempo muito nervoso de estar gravando isso aqui. E eu não sei o que dizer direito, mas enfim, vocês já devem imaginar que eu estou aqui pra dar minha indicação certeira pra o The Match. Eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz quando a Tami me convidou, porque, galera, me sentindo muito chique. Apesar de eu ter gostado muito, eu estou muito nervoso com esse vídeo e eu não vejo a hora de poder assistir, porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma certa mania de ficar julgando o gosto literário das pessoas, e não num sentido, tipo, ruim. Mas, tipo, eu tenho alguns vídeos no meu canal que eu fico lendo os livros dos famosos, lendo o livro favorito das pessoas, lendo o livro favorito de personagem de série, e aí agora o feitiço virou contra o feiticeiro, galera. Porque eu vou ter os meus livros favoritos julgados pela Tami ainda por cima. E aí eu tô muito nervoso com isso tudo, mas torcendo aqui pra ela gostar dos livros, pelo menos. E eu tô aqui pra dar a minha indicação certeira, que eu fiquei muito indeciso na hora de escolher, porque primeiro, a Tami já leu aparentemente todos os livros do mundo, e principalmente assim, livros que eu já tinha favoritado, ela já tinha lido, então eu fiquei muito na dúvida do que escolher, e principalmente de escolher um que ela fosse gostar. E aí eu pensei pra caramba, fiz minhas pesquisas, e depois de muito pensar, eu resolvi ir em uma coisa que eu acho que é mais fácil dela gostar, e que é um livro que eu também amo muito, que é do Stephen King. Sim, vou ser bem previsível na minha indicação certeira, e eu sei que a Tami tem uma história ali conturbada com o King, mas isso é todo mundo que tem muitos livros que ela gosta dele, tem livros também que ela não gosta, o que é super normal, mas eu pensei em um que eu acho que é muito provável dela gostar também, que é esse pequeno livrinho aqui, galera, Sob a Redoma. Esse daqui é um dos meus livros favoritos do King, eu acho que ele constrói muito bem a narrativa e os personagens principalmente. Eu acho que esse livro é muito sobre os personagens e sobre como eles lidam com tudo aquela situação que eles estão inseridas, então eu acho que é mais sobre os personagens lidando com esse problema do que sobre o problema em si. E também, esse livro tem um dos melhores vilões que eu já li na minha vida, simplesmente dá vontade de jogar o livro fora quando você tá lendo por causa desse maldito vilão, e eu tô muito ansioso pra ver a Tami passando raiva com ele. Me perdoa, mas eu tô muito. E assim, eu sei que é um livro grande, galera, mas eu tenho uma tendência por calhamaços e eu sei que a Tami também tem, então eu acho que tá tudo bem eu ter escolhido esse. E eu espero de verdade que ela goste desse, que ela tenha uma experiência positiva, porque imagina, ler isso tudo de página e ela odiar. Aí eu mereço um bloco pra sempre. Espero que isso não aconteça, mas enfim, estou muito animado pra ver as opiniões dela e ver o que ela vai falar do vilão e principalmente também o que ela vai achar do final desse livro. E enfim, espero que ela goste e tô nervoso. Eu só queria dizer aqui que existem jeitos mais sutis de dizer que você não gosta de mim, tá, Lucas? O Lucas pediu pra eu ler um livro do Stephen King. Tá. E esses são os 5 livros que compõem a minha TBR. Sob a Redoma também é um livro gigante. Essa é a minha maior TBR, como eu falei pra vocês. Eu deixei esse The Match pro último do ano. Se não desse tempo de sair em 2022, ia ser uma das primeiras coisas de 2023. Não sei em que momentos vocês estão assistindo esse vídeo. Eu não sei o que pensar sobre o que eu vou achar dessas leituras. Eu acho que tem espaço pra eu passar muita raiva e tem espaço pra eu me surpreender também com algumas dessas escolhas. Eu espero que vocês se divirtam aí ao longo do caminho. A partir de agora, então, a gente começa a parte de vlog. Boa sorte pra mim, né? Comecei a ler Sob a Redoma, de Stephen King. Tá sendo engraçado porque eu tô lendo esse livro um pouco depois de ter lido A Dança da Morte, que foi uma leitura que não funcionou pra mim. Eu estou em 15% de Sob a Redoma e por enquanto estou gostando. Olha, que coisa estranha! E aí, uma coisa engraçada que tá acontecendo é o seguinte. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, eu assisti a série Under the Dome. Que, na verdade, eu tô lendo o livro Under the Dome, né? Porque eu estou ouvindo o audiobook em inglês, porque eu não tenho esse livro físico. E eu não quis comprar o e-book em português, porque tinha o audiobook em inglês. É o primeiro livro de Stephen King que eu acho que eu tô ouvindo em inglês. Eu fico tentando me lembrar quem são essas pessoas na série. E eu acho que a série teve 3 temporadas, eu assisti só 2, então eu não sei o que aconteceu. Eu não me lembro mais das coisas e eu não sei se as pessoas que eu me lembro são as pessoas que eu tô vendo agora. Tem uma outra personagem que eu me lembro da série que eu não consigo identificar ela no livro ainda, que era uma menina que era bem jovenzinha, assim. Eu tô tentando conectar as pessoas com os personagens da série, mas eu nem sei se todos os personagens da série eram pessoas reais do livro. E faz muitos anos, então eu não tenho memória suficiente pra isso. 58% de Sob a Redoma. No Scooby configura 623 páginas dessa edição que estou lendo. Eu tenho a sensação que a edição em português tem menos páginas. Eu tô gostando desse livro por uma coisa que não necessariamente tem a ver com o enredo dele. E eu não sei qual é o final de Sob a Redoma, tá? Eu não sei qual vai ser a explicação para essa redoma. E aí a ambientação do livro, eu tô achando ela bem interessante. Por quê? Ontem eu parei um tempão pensando sobre livros onde a gente entra pra dentro de cenários que envolvem muitas pessoas. Um exemplo que pode ser
um paralelo aqui, me dá até um arrepio de fazer, é com a Dança da Morte, tá? Dança da Morte a gente tem vários pontos de vista, vários personagens. Eu não acho que eu tive a sensação de que era realmente uma grande comunidade. Quando eu digo grande, gente, eu tô falando dentro das proporções, não são 5 pessoas ou 10 pessoas, são centenas de pessoas, ou são milhares de pessoas, ou são dezenas de milhares de pessoas, tá? Eu sei que aqui a gente tá falando de uma cidade pequena, eu sei que lá a gente tá falando de uma pandemia. Eu tenho a sensação que às vezes, especialmente com o Stephen King, eu preciso ser muito específica no que eu vou dizer. E isso não é uma coisa só do Stephen King, tá? É uma coisa de vários autores. Às vezes os autores, eles não conseguem nos passar essa sensação de que existe uma comunidade envolvida com a história. Eu não gosto de tantos pontos de vista, mas aqui eu acho que funciona bem pra dar essa sensação e pra gente poder presenciar coisas que não necessariamente estejam acontecendo na presença de um dos personagens principais, ou mesmo que esteja acontecendo na presença de um personagem principal, a sensação que a história quer dar não é a do personagem principal. Se muda o ponto de vista para se mudar a sensação da cena. Acho que eu cheguei lá na minha explicação. E isso é uma coisa que eu acho que é bem feita aqui em Sob a Redoma. A gente sim tem os nossos protagonistas, e aí além desses personagens a gente tem outros, pinceladas dos outros personagens. E aí mesmo a gente tendo isso, a gente também tem uma sensação de amplitude. E isso dá uma sensação de que essa é uma história que envolve sim a vida de muitas pessoas, e sem fazer com que o leitor precise ficar extremamente perdido com 1001 pontos de vista. E é exatamente esse senso que tá movendo, que tá ajudando a mover essa história, que tá deixando a trama interessante. Pra mim, eu imagino que pra muitos leitores, sim, descobrir o que tá acontecendo com a Redoma aqui talvez seja o mais importante. Eu não acho que esse seja o foco da história. A história é sobre é um experimento social, tá? A explicação do que é a Redoma é tipo, na minha opinião. Mas eu acho que algumas pessoas vão entrar aqui querendo que a explicação seja o principal da história. E esse não é o foco da história. Aí vou voltar lá na Dança da Morte. Assim como eu entrei na Dança da Morte querendo que o foco da história fosse a pandemia e não era. Tá? Era só uma fração da história. E já é fim do dia, já são 7 da noite. Hoje eu consegui andar bastante com esse livro. Ontem eu praticamente não andei nada com ele. Mas eu tô confiante que eu vou conseguir terminar ele amanhã. Tem minha árvore de Natal, tá? Então é Natal. Vlog. Eu terminei Sob a Redoma, tá? E eu vou... E na verdade já comecei Dias Perfeitos, tá? Mas eu vou começar a organizar meus pensamentos enquanto tento desembaraçar meu cabelo. Porque a gente tá em uma situação de crise aqui. Sob a Redoma. Gostei. Meu Deus, que acontecimento. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, é muito mais acontecimento pra vocês do que é pra mim. É porque, às vezes, na internet, a gente não pode falar sobre alguém ou alguma coisa com críticas, que as pessoas acham que automaticamente a gente odeia aquilo. E eu sempre tenho críticas ao Stephen King. E não é uma consequência de eu sempre não gostar das histórias dele. Mas aí, por algum motivo, se criou essa lenda urbana que eu sou hater do Stephen King. Se você quiser fazer um trabalho investigativo, é só você entrar no meu Scooby, que você vai descobrir que de todos os livros do Stephen King que eu li, tem mais notas acima de 3 do que tem abaixo. É importante a gente ter críticas sobre os autores que a gente lê, inclusive aqueles que a gente é autor favorito. Aí agora vem o argumento. Mas se o Brandon Sanderson... Mas sei lá, dos mais de 40 livros, 50 livros do autor que eu já li, que eu já nem sei mais qual é que tá a minha conta de Brandon Sanderson. Eu acho que eu dei 5 estrelas pra uns 5 só. Eu sei, ó. É chocante. É, assim, aterrorizantemente chocante. Essa noção de que você pode gostar de algo e ter críticas a essa coisa e ainda assim... Sim, e mesmo quando você tem críticas e mesmo quando você às vezes tem experiências ruins, ainda assim você ter curiosidade para com um autor e querer descobrir outras histórias dele e sim ter uma certa admiração por este mesmo autor e querer encontrar na vasta obra dele algo que funcione para você. É uma coisa, assim, bem chocante, né? Mas vamos voltar. Uma coisa que é importante a gente tirar do caminho. Tem que desconsiderar o final desse livro, tá? Lembra que eu falei pra você que não pode entrar pra dentro do livro querendo descobrir o porquê do domo? É isso, galera. Não pode. Quem entrar pra história pela relação dos personagens, se cativar pela dinâmica dos personagens, e aí vou dizer mais uma vez que pra mim foi o que faltou lá em Dança da Morte, vai gostar da história. E é por esse lado que eu gostei da história. Porque se eu me importasse com a explicação do que por que a maldita da... Assim, ó, It é coisa. It é coisa. Sabe?
a explicação de It, a coisa, é a explicação de Sob a Redoma. Não é a mesma explicação, mas é um par de... Você fica assim, eu nem vou tentar explicar qual foi a explicação, porque é completamente inexplicável. Algumas considerações sobre algumas coisas aqui desse livro. Algumas pessoas comentaram, que viram que eu tava lendo lá no Scooby, comentaram assim, ai, a Tami vai ficar furiosa com o Big Jim, eu já tô imaginando ela esbravejando horrores. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu não consigo ficar braba com o Big Jim, porque eu tenho certeza que eu tô falando o nome desse personagem errado. Assim, eles chamam no inglês, tá, gente? Eu não sei se no português tá com um nome diferente. O meu sentimento mais forte com relação a ele é de pena do lado da chacota. Será que isso faz de mim uma pessoa horrível? Pode ser. Sabe, vou fazer um equivalente pra vocês. Tá rolando manifestação. A gente ainda, no momento que eu tô gravando eu espero que quando esse vídeo for ao ar, a gente não esteja mais passando por isso, mas ainda estão, hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é dia 21 de novembro, tá? E ainda estão rolando manifestações contra a eleição por parte dos apoiadores do Bolsonaro, tá? Aconteceu em Porto Alegre uma prece coletiva pedindo intervenção alienígena no Brasil. Não, eu não tô brincando. Você pode digitar no Google, vai aparecer uma notícia, tá? Esse cara, o vilão dessa história, estaria com toda certeza no meio dessa manifestação. Porque pra mim é o mesmo tipo de... É uma coisa tão desconectada da realidade que o único jeito da gente conseguir se relacionar com esse sentimento é achando graça. Porque qualquer tipo de racionalização em cima E aí tem um exemplo que é sensacional, que ele conta que ele... matou a mulher dele, né? Que ele ajudou ela a morrer asfixiada com um travesseiro. E aí ele acabou de matar aquela outra pessoa que o Júnior ajuda, né? E depois que ele matou essa pessoa, eu acho que é depois que ele matou essa pessoa. E aí ele fala assim, não, mas no final dessa história toda, eu ainda vou acabar na capa da Time. Esse é um tipo de falta de conexão com a realidade que pra mim não desperta nenhum tipo de sentimento negativo. Eu só acho engraçado. Porque eu não consigo racionalizar em cima de algo que é completamente irracional. Do meu ponto de vista, essa pessoa tá tão desconectada da realidade, sei lá, do fluxo normal das coisas que não tem mais o que fazer. A hora que as coisas saem completamente do controle, eu não estava esperando. Eu gosto de livro que se acha inteligente e vai dando spoiler do que tá acontecendo, sabe? Ele fica assim, não, então, mas eu não sabia disso quando eu saí de casa, eu não sabia que tal coisa ia acontecer quando eu saí de casa. Você fica, uepa! Você vai criando expectativa em cima do momento, do que vai rolar. E isso é interessante. Então, quando... Tem vários momentos do livro que eu fiquei, nossa, isso vai acontecer sobre uma outra coisa, tá? E aí aqui vou entrar num exemplo de algo que eu sempre critico no King e que aqui nesse livro eu acho que ele saiu muito bem. A coisa que eu vivo reclamando dele é sobre escolhas linguísticas, tá? Linguajar dos personagens. O King sempre escolhe apresentar os seus personagens nas suas piores versões, né? Inclusive eu usei a palavra personagem, eu usei o termo personagens sujos, né? Pra Dança da Morte. O que me incomoda não é essa representação, tá? O que me incomoda é a repetição. Quando você me apresenta um personagem que é racista, você só precisa me dar uma ou duas cenas desse personagem sendo racista pra eu entender que ele é um personagem racista. Você não precisa repetir isso em toda oportunidade possível do livro, a não ser que isso esteja extremamente conectado com o plot. A partir do momento que você repete isso 9 vezes, eu já tô de saco cheio. E aí eu já não consigo mais acreditar que essa é uma escolha de reforço. Pra mim passa a ser uma escolha feita pra agredir. E eu acho que existem reforços narrativos do próprio personagem, como a própria construção do vilão aqui de Under the Dome, onde absolutamente todo o beabá do personagem é tipo, sim, ele é essa pessoa, não tem o que remediar ali, ele é essa pessoa, ele é irremediavelmente essa pessoa. Que fazem a gente ter a mesma sensação sem você precisar ficar agredindo o leitor o tempo inteiro. A construção dos personagens nos passa essa impressão de uma forma muito mais forte do que você ficar usando um linguajar repetitivo pra fazer isso, tá? Então, sim, a gente tem o uso de diversas palavras e de diversas situações nesse livro que são agressivas e que representam preconceitos e que representam problemas que são reflexos da sociedade, mas eu acho que eles são dosados
num ponto que não causa esse desconforto absurdo de você achar que tá ali só pra chocar, porque às vezes, infelizmente, essa é a sensação que eu tenho. Mas é isso, gente, eu achei bem interessante essa história por causa da dinâmica das relações, da dinâmica de ver essas pessoas presas nesse local, passando por essas situações e tendo que reagir. Agora a gente vai falar sobre Dias Perfeitos. Vou fazer um breve contexto aqui sobre minha história com Rafael Montes, tá? Eu li meu primeiro Rafael Montes, já tem uns bons anos, acho que foi o quê? 2017, 2016, com o Jantar Secreto. Eu me incomodei com algumas coisas, me lembro disso. Foi uma leitura ok, tá? Guardei aqui os 2 livros que as pessoas mais me recomendaram. O Dias Perfeitos, que é uma das histórias mais famosas dele, e Os Suicidas, que parece ser o livro que mais pessoas gostam. É estranho esse sentimento, mas me parece que eu fui muito mais recomendada de Dias Perfeitos, mas me parece que as pessoas falam muito melhor de Suicidas. Inclusive, o Suicidas tá autografado, tá? E ele autografou com H. O meu nome. Em 2020, porém, eu li o Verônica lá. Gostei desse livro, mas também com algumas ressalvas. O que eu sei agora sobre esse livro, que eu tô na página 110? Sei que o nosso protagonista se chama Theo, sei que ele é estudante de medicina, sei que ele definitivamente não bate bem das ideias. E aí ele é obcecado por um cadáver, que é... Como é que é o nome do cadáver? Gertrudes. E aí um dia ele conhece uma menina durante uma festa, que é a Clarice, e ele fica completamente obcecado pela Clarice. O primeiro sentimento que eu tenho sobre Dias Perfeitos é abrupto. Esse livro é muito abrupto. Eu tava lendo, e aí a hora que dá o pá já, eu não consegui sentir o personagem, entendeu? Sentir o personagem, a textura do personagem. Eu não conseguia acreditar que esse personagem era capaz de fazer as coisas que ele vai fazer. Olha aqui, temos aqui O Theo podia ser facilmente o Júnior, hein? Theo e o Júnior, se saíssem junto, tinha que depois checar pra ver quantas pessoas desapareceram no meio do rolê. Tudo eu achei abrupto. Especialmente o momento que a menina foi parar dentro da mala. Eu fiquei, quê? Eu voltei e li de novo a página inteira, porque eu fiquei... Hã? É isso mesmo? Já? Agora, eu já tenho uma visão sobre quem é esse personagem, tá? Além dele ser um primo perdido do Júnior, de Under the Dome, tem uma outra coisa. Esse personagem aqui me lembrou o personagem de Colecionador, que eu li pro Deu Match da Adriana, do Redator de Merda. Aquele tipo de personagem, ele acredita na mentira na cabeça dele tanto que ele não consegue perceber quanto aquilo que ele pensa é absurdo. E mais do que isso, ele anula completamente o ponto de vista da vítima, ao ponto de fazer a gente acreditar que a vítima... Não sei se a gente acreditar, mas a gente se perguntar por que a vítima está colaborando tanto com ele. Então a gente fica completamente sem ter a visão do que efetivamente está acontecendo com essa vítima. Eu cheguei na página 190, tá? E eu só queria dizer uma coisa pra vocês. Não. 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 Absolutamente não. Pra esse livro se salvar pra mim agora, tem que acontecer uma coisa muito revolucionária no final dele, tá? Porque a partir do momento que o jogo virou, eu tô tipo... Quê? Podia ser de um jeito bom, tá? Mas não é. Esse livro é um completo e absoluto não pra mim. Eu não tenho palavras pra descrever meus sentimentos lendo a segunda metade desse livro, tá? Eu usei uma palavra pra descrever esse livro no começo, que é a palavra. Esse livro é abrupto. E ele é abrupto em tudo o que ele faz. Ele não tira tempo pra nada. Ele só vai indo, entendeu? Ele só vai pulando nas coisas. E você, enquanto leitor, tem que ir pulando junto. Primeiro que o cara vai jogar ela dentro da mala. Tira ela da mala e bota ela na mala, e tira ela da mala e bota ela na mala 1 milhão de vezes. Pra mim, já... Chegou um momento da história que eu pensei, ela tá morta, né? Ele tá jogando ela dentro da mala, morta, desde o começo da história. Porque não é possível essa menina sendo jogada dentro da mala, e tira dentro da mala e bota da mala, e ela não tá com dor na coluna. A hora que ele fica carregando a mala de um lado pro outro na cidade, que ele chega, ele vai, tipo, almoçar ou jantar com a mala. Pra mim não faz nenhum sentido, tá? Não faz nenhum sentido. E aí o final... Eu gosto de livro pirado das ideias. Eu gosto. Mas aí... eu preciso que ou ele fique de um lado ou ele fique do outro lado. E aí eu vou dar 2 exemplos de livros que significam esses 2 lados pra mim. Ou é um livro que ele se leva a sério sem se levar a sério, logo de cara já diz pra você que é pra ser doido mesmo e foda-se. E aí eu tenho um exemplo aqui lido recentemente favoritado, que é Nada Pra Ver Aqui, que a gente tem crianças que entram em combustão instantânea. Esse não é um livro necessariamente de mistério, suspense, mas acho que dá pra tirar um pouco dessa vibe daqui também. E assim, ele logo de cara já te diz
que vai ser loucura, doideira. É isso, entendeu? E aí você entra muito na vibe das loucuras, das coisas completamente fora de realidade que estão acontecendo aqui, porque esse é o cenário pintado logo de cara pra você. Você tem um elemento de quebra de realidade que faz com que todas as outras coisas sejam mais aceitáveis dentro da loucura aqui, porque se isso pode estar acontecendo, por que todas as outras coisas não poderiam estar acontecendo? Esse lado aqui que eu estou aqui representando por Nada Pra Ver Aqui, é o lado que se baseia em algum elemento muito mais louco do que qualquer outra coisa, para que as outras loucuras do livro possam se encaixar. E do outro lado, a gente tem livros que tem doideiras e as coisas são piradas da cabeça e a história se leva 100% a sério. Enquanto aqui parte da história não levar a história a sério, por mais que esse livro trabalhe uns temas até bem pesados, tem aquele livro que ele se leva muito a sério. E ele se leva tão a sério que ele faz o leitor acreditar piamente naquilo que tá acontecendo. E ele te dá a densidade daqueles personagens, ele te dá a completa pinóia daqueles personagens, mesmo que em alguns momentos você fique, meu anjo, o que você tá fazendo? Você consegue acreditar piamente que aquilo é real, sabe? Você consegue visualizar aqueles personagens na sua frente tão vivos que eles são. E aí quando chega no final e algo completamente doido acontece, ou porque eles têm um comportamento pirado, que é basicamente a essência desse livro, personagens com comportamentos pirados, você conhece eles tão profundamente, você acredita neles tão profundamente, que você fica, meu Deus, realmente. E aí aqui eu poderia colocar Garota Exemplar, da Gillian Flynn, que inclusive, se você ler os dois livros, talvez alguma coisa bata aí na sua cabeça agora. Você deita pra Garota Exemplar, entendeu? Porque é louco, os personagens não batem bem das ideias, eles fazem coisas, você fica o tempo inteiro mais desnorteado. E aí chega no final e você fica, realmente tem gente que faria isso. A partir de um certo momento, especialmente por causa da mente do Theo, que eu falei pra vocês que ele é um personagem que ele acredita tanto nas coisas que ele se esquece do resto ao redor dele, né? Ele acredita nas próprias mentiras que ele conta. E aí, por um tempo, eu fiquei pensando que era através desse personagem, talvez, que o Raphael Montes queria que a gente não levasse essa história a sério. Só que aí, quando a história se inverte, e especialmente por causa do ato final, onde coisas são quebradas e depois a história vai por todo o outro lado, porque eu entendo que no final ele acaba conseguindo exatamente o que ele quer. Tem muitas analogias aqui, né? E ele consegue colocar a personagem exatamente na posição de submissão que ele acredita precisar pra ele ter controle. E aí o que o Raphael Montes faz no final é falar assim, com a última frase, é falar, será? Só que o caminho pra chegar até esse momento, eu não consegui comprar, não consegui acreditar nesses personagens, porque eu não acho que eu tive o suficiente deles pra eu acreditar nesses personagens. E aí, se eu não acredito nos personagens, e a história é muito doida, eu começo a ficar bastante cética, conseguir enxergar esses personagens fazendo as coisas que eles estão fazendo. Então eu sinto muito, mas Dias Perfeitos do Raphael Montes é um grande não pra mim, tá? É isso, só vamos fazer de conta que não aconteceu. Eu ainda vou manter Suicidas dele na minha estante e em algum momento eu vou pegar pra ler, mas agora vamos deixar repousando, tá? Eu estou lendo A Insustentável Leveza do Ser. Tudo o que eu queria estar fazendo na minha vida nesse momento é não estar lendo A Insustentável Leveza do Ser. E não tem nada a ver com o livro, necessariamente. Na verdade, tem um pouco a ver com o livro, sim, pra vocês. Ele tem um mood de refletir sobre a vida e apresentar personagens fazendo merda. E eu só não... não sou público, porque eu não necessariamente aprecio esse tipo de escrita. 2, eu não tô no mood, porque eu tô assim... Sabe o que eu queria estar lendo agora? Atenção, porque vocês vão ouvir. Eu queria estar lendo uma farofona. Essa vai ser uma leitura em que o peso da minha experiência, o peso do meu gostar sobre o livro, eu sei que vai ser impactada pelo momento em que eu estou lendo. A gente tá fazendo o que a gente pode, tá? Hoje é dia 14 de dezembro. Aí você vai me dizer também, você não tá gostando da história? Eu tô intrigada. Eu estou intrigada pelo que está acontecendo. Eu não sei se esse livro vai ir a algum lugar, se ele vai chegar a alguma conclusão. É só pra gente analisar. Só é ótimo, porque ele já trouxe aqui uma série de coisas pra gente pensar a respeito. A gente tá falando aqui de personagens que tem... personagens reais, a gente não tá falando de ninguém super perfeito, a gente tá falando de personagens que vivem vidas até estranhas, de certa forma, porque, tipo assim, tem um cara... São 2 casais, tá, que a gente acompanha. E, por exemplo, tem um cara que ele não quer entrar num relacionamento, daí ele acaba
Ele tem um monte de amigas com quem ele transa. Esse aqui é o termo que ele usa, amigas. E aí aparece uma mulher na vida dele que começa vai morar com ele, parará, mas ele segue com as amigas que ele transa, e a mulher sabe que ele tem as amigas que transam. E aí ela interage com as amigas que transam. Aí, sabe, aí você fica, eu sei que tá acontecendo um diálogo ali, eu só não quero parar pra pensar sobre o diálogo que tá acontecendo. Pode ser isso? Esse livro eu não quero debater. Pode ser? Caso você nunca tenha lido esse autor, deixa eu dar um exemplo do que eu tô falando sobre linguajar, tá? Ó, apeteceu-lhe então, confusa e irresistivelmente, uma música enorme, um ruído absoluto, uma barulheira infernal, que se espalhasse sobre todas as coisas, inundasse tudo, abafasse tudo, onde a dor, a vaidade e a mesquinhez das palavras parecessem para todos sempre. A música era a negação das frases, a música era a antipalavra. Apetecia-lhe ficar enlaçado para sempre com Sabina, apetecia-lhe calar-se, nunca mais pronunciar palavra e deixar o prazer fluir no clamor orgiástico da música. Foi nessa bem-aventura barulhenta que adormeceu. Gente, o meu cérebro vai derretendo. Ele vai derretendo. A cada frase que eu vou lendo, meu cérebro vai derretendo. Tipo assim, não é tipo, nossa, eu não entendo o que ele tá falando. Eu entendo o estilo do autor, sabe? E faz parte da beleza da escrita dele. Mas assim, no momento que eu tô tipo, ai, pelo amor de Deus. Aqui é uma sensação que ele tá tendo, né? Então você pega a sensação da cena no meio dessa coisa. Mas olha só esse trecho aqui. Uma das primeiras vezes em que estiveram juntos, Franz disse-lhe com uma estranha entonação: Sabrina, você é uma mulher. Não percebeu por que é que ele lhe estava a dar esta notícia com tanta solenidade, como um Cristóvão Colombo que acabasse de divisar a costa da América. Só mais tarde veio a compreender que a palavra mulher, que Franz pronunciava com ênfase especial, não era para ele a designação de um dos sexos da espécie humana, mas um valor. Nem todas as mulheres mereciam ser chamadas mulheres. Mas se, para Franz, Sabrina é mulher, o que será então Mary Claude, a sua esposa legítima? Uns 20 anos antes, conheceram-se na altura há alguns meses, esta ameaçara suicidar-se se ele a deixasse. Franz ficara maravilhado com a ameaça. Um raio de sol esse cara, né? Além de ele estar traindo, ele se maravilhou com a ameaça de suicídio. Não gostava por aí além de Mary Claude, mas o amor dela pareceu-lhe sublime. Achava-se indigno de um tão grande amor e sentiu que deveria curvar-se humildemente perante ele. Curvava-se, portanto, até ao chão e casara-se com ela. E embora Mary Claude nunca mais lhe tivesse manifestado a mesma intensidade de sentimentos que mostrara quando ameaçara suicidar-se, continuava a sentir, bem lá no fundo, o imperativo de nunca fazer mal a Mary Claude e respeitar sempre a mulher que havia nela. Essa frase é curiosa. Não pensava respeitar Mary Claude, mas respeitar a mulher que havia em Mary Claude. Só que sendo Mary Claude uma mulher, quem será essa outra mulher que se oculta dentro dela e o que tem de respeitar? Mas será a ideia platônica de mulher? Não. Essa mulher é a sua mãe. Nunca lhe passara pela cabeça dizer que o que respeitava na mãe era a mulher. Adorava a mãe, não a mulher qualquer que se ocultasse dentro dela. A ideia platônica de mulher e a sua mãe são uma e a mesma coisa. Não, eu juro pra vocês, eu juro. A quantidade de reflexões que você pode fazer com esse trecho do livro dá pra gente discutir umas 5 horas, assim. O problema é que eu não tô afim. E sabe qual é o sentimento que eu tô tendo lendo esse livro? É um sentimento meio parecido com pessoas normais. Eu não sei porquê. Porque, tipo, eu não sei porquê. É porque, tipo, eu tô acompanhando a vida de 2 pessoas, aqui no caso 4 pessoas, mas 2 pessoas de cada vez. Onde essas pessoas estão vivendo a vida cheia de altos e baixos e tretas e pensamentos estranhos e lá 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 lá. Mas é só isso que eu tô fazendo no livro. Eu tô acompanhando a vida deles e ao acompanhar a vida deles eu devo tirar reflexões em cima das ações e dos pensamentos que eles têm. A Insustentável Leveza do Ser está finalizado. Tenho plena consciência de que talvez se eu tivesse lido esse livro num outro momento eu teria aproveitado ele melhor, mas eu não tava na vibe. Eu deixei os últimos 2 livros filosóficos pro final. O que foi, eu acho, uma péssima ideia no meu planejamento, mas a gente tá lidando com o que a gente tá lidando e é isso. A segunda metade desse livro é muito melhor que a primeira, tá? Na minha humilde opinião. A primeira, ela é muito focada nos relacionamentos dos personagens e pra frente na história o autor meio que explica, assim, por que ele escolheu começar por essa parte.
E na segunda parte a gente tem uma parte bem política, tá? Porque esse livro ele vai se passar na Tchecoslováquia, na época que os dois países, né, estavam unidos. E a gente teve ali, depois de conflitos, né, a Rússia muito em cima, né, a União Soviética, parará. E aí a gente vai passar aqui para esse livro por um movimento chamado Primavera de Praga, que foi um movimento que começou a questionar um pouco essa postura política e foi algo que estava... Os aspectos políticos e sociais e de políticas econômicas e sociais estavam sendo discutidos no mundo nesse período, então a gente vê isso acontecendo aqui. As principais pessoas que abraçaram esse movimento foram intelectuais, e por intelectuais aqui diversas profissões que se colocaram à frente para discutir, e aí a coisa num certo momento também vira ali ao contrário, e essas pessoas acabam sendo acuadas por ter vindo de suporte para esse movimento, tá? Então a gente tem uma parte bem política que é bem interessante e que acho que não sabia quase nada ou nada sobre. E foi interessante ver o quanto a gente sai daqueles diálogos mais simples. Por assim, gente, a primeira metade desse livro vai falar muito sobre relacionamentos tóxicos, tá? Isso é relações tóxicas, traição, esse apego que se chama de amor, essa obsessão, relações rasas, o pensamento autocentrado. E aí na segunda metade a gente começa a ter diálogos mais políticos que não anulam esses outros diálogos e não fogem completamente desses outros diálogos, mas ao mesmo tempo dão pra história um tom um pouco mais profundo, eu acho, nas discussões, assim, porque nem sempre eu acho que usar relação romântica para discutir certos tipos de tantrums psicológicos e filosóficos às vezes seja a melhor forma. E aí a gente começa a ter aqui questões de perseguição, e do quanto esse movimento e essas questões políticas estão impactando na vida desses dois casais que a gente tem aqui, tá? A gente começa conhecendo o Thomas e a Teresa, depois a gente vai conhecer o Franz e a Sabina. A Sabina a gente conhece da história do Thomas e da Teresa, e aí a gente vai vendo as suas histórias saindo. No que diz respeito às relações amorosas e pessoais, assim, é tudo muito não saudável. Por exemplo, a Teresa aceita ficar com o Thomas, sabendo que ele todo dia tá transando com uma, duas mulheres. Ela passa a vida inteira dela pensando sobre isso. E a reflexão dela de ficar, tipo, se olhando no espelho é um negócio, assim, que eu entendo, mas ao mesmo tempo, se fosse só aquilo, eu entenderia muito bem o que ela tá querendo dizer, mas com todo o contexto, eu só ficava pensando assim, mulher, pelo amor de Deus, se valoriza! E o mais interessante é que ela tem um impacto muito grande sobre ele que ela não consegue usar. E aí a gente tem a maior discussão do livro, que é a insustentável leveza do ser. Isso me deixa extremamente chateada, porque eu acho que esse é o terceiro livro que vocês estão vendo no correr do livro, mas é o quarto livro que eu já li e eu já sei que esse vídeo tá enorme, então eu não tenho tempo pra falar todas as coisas que eu queria falar sobre esse assunto. Mas vamos lá. O que é esse conceito da insustentável leveza do ser? É o título desse livro e o autor trabalha aqui de várias formas. A gente tem o conceito de leve e pesado, às vezes atrelado a leveza ser algo positivo e o pesado ser algo negativo. E é isso que o autor fica discutindo ao longo do caminho. Só que num contexto geral, você pode reagir tanto de forma leve a coisas boas e ruins, como você pode reagir de forma pesada a coisas boas e ruins. A gente tem esse confronto de personagens que mergulham profundamente e pesadamente nas reações e nos seus sentimentos, e personagens que carregam a leveza em absolutamente todas as relações. Essa leveza que é constantemente correlacionada a coisas boas, aqui o autor quer fazer a gente pensar do quanto às vezes ela é insustentável. Porque ao carregar tudo com muita leveza, às vezes você não entrega a devida profundidade que aquilo deveria ter, porque a leveza é tão leve que a coisa passa por você. Enquanto aqui a densidade pode ser tão profunda que aquilo vai te abalar de uma forma muito mais intensa do que deveria te abalar, porque você tá dando muito peso. E aí, o assunto que eu queria trazer pra cá... Assim, gente, isso é uma discussão extremamente filosófica. Tenho certeza que você consegue perceber que tipo de pessoa você é, se você é mais pro leve ou mais pro pesado. Eu sou meio a meio, então pra algumas coisas eu realmente levo no quesito leve e eu não deixo aquelas coisas me... Eu faço questão de tentar ao máximo não deixar aquelas coisas me abalarem e só deixar elas passarem por mim, enquanto outras coisas eu levo para um quesito mais pesado. E, por exemplo, as minhas discussões aqui com vocês e as minhas análises de livros com vocês nos meus vídeos, no meu canal, normalmente estão no lado pesado. E prefiro exercitar esse lado, e cada vez está sendo mais difícil encontrar um livro favorito 5 estrelas para mim. Que para outras pessoas é muito mais fácil, porque as pessoas carregam isso com uma leveza. Mas aí, às vezes, essa leveza é tão grande que a pessoa não consegue se aprofundar
aprofundar em nenhum assunto daquele livro que ela leu, porque ela não carregou densidade o suficiente para a leitura e para a discussão. Então, esse confronto desses dois aspectos é um confronto constante na nossa realidade. Só que ainda assim a gente tem extremos, às vezes, pessoas que vivem extremos. E a discussão do autor aqui beira ao redor disso, e ele usa filósofos e pensadores, nomes aí conhecidos, para trazer o embasamento dele, para trazer as discussões dele. Ele não é um livro de um assunto, ele é um livro de muitos assuntos. Sim, gente, eu consigo sentar e ter uma discussão sobre a sustentável leveza de ser e apreciar aspectos do livro, que eu acho que essa discussão aqui ela é muito interessante. Mas se você me perguntar, Tamires, essa foi uma leitura prazerosa? Não, ela não foi prazerosa. Eu não estava a fim de ler essa história tal qual ela me foi apresentada, os desvios que a trama toma ao longo do caminho, porque a todo momento a gente tá conversando sobre algo e aí o autor joga um outro conceito pra gente fazer uma puta reflexão. Só que o livro é curto, a gente tem muitas coisas, então eu sentisse que o livro a todo momento tava jogando coisas pra eu refletir na minha cara e eu não tinha tempo pra isso, eu precisava ler cada partezinha, fechar o livro e passar uma semana pensando sobre aquele assunto. Só que eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. A Insustentável Leveza do Ser é um livro para ser degustado. Se você não tem tempo, vontade, disposição pra fazer isso, daí vai aí do quanto você consegue absorver enquanto carga reflexiva engolindo esse livro. Quero compartilhar com vocês, acho que eu salvei ontem 2 trechos, pra vocês terem uma ideia de como a gente entra em assuntos estranhos no meio da história. Não tentemos descortinar por detrás dessa ideia o eterno sonho do homem obcecado com o pesadelo da impotência. A ideia do escoto erígena tem um significado completamente diferente. Se o membro viril se levanta a uma simples ordem do cérebro, é porque a excitação é indispensável. O membro não se levanta por estar excitado, mas porque recebe uma ordem. O que o grande teólogo julgava incompatível com o paraíso não era o coito e a volúpia que lhe está associada. O que era incompatível com o paraíso era a excitação. Fixemo-lo bem. No paraíso havia volúpia, mas excitação não. E aí, segue o assunto. Outro trecho. O debate entre aqueles que afirmam que o universo foi criado por Deus e aqueles que pensam que ninguém o criou tem como objetivo algo que ultrapassa o nosso entendimento e a nossa experiência. Bem mais real é a diferença entre aqueles que contestam o ser tal como foi dado ao homem, pouca importância como e por quem, e aqueles que a ele aderem sem reservas de espécie humana. Todas as crenças europeias, sejam elas religiosas ou políticas, têm por detrás de si o primeiro capítulo do Gênesis, do qual se infere que o mundo foi criado tal como deveria ser, que o ser é bom e, por consequência, que procriar é uma coisa boa. Chamemos a essa crença fundamental acordo categórico com o ser. Se ainda recentemente a palavra merda era substituída nos livros por 3 pontinhos, não era seguramente por uma questão de moral. Apesar de tudo, ninguém pode pretender que a merda seja imoral. O desacordo com a merda é metafísico. O instante da defecção é a prova cotidiana do caráter inaceitável da criação. Paz duas. Uma, ou a merda é aceitável, então por que é que se fecham as portas das casas de banho? Ou a maneira como nos criaram é que é inadmissível. Daqui se infere que o acordo categórico com o ser tem como ideal estético um mundo onde a merda é negada e onde todos se comportam como se ela não existisse. Este ideal estético chama-se kitsch. E aí, meus amigos, a partir do momento em que ele introduz o conceito de kitsch, ele passa o livro inteiro falando sobre isso. E aí, só pra finalizar esses exemplos, uma parte sobre esse aspecto político que eu falei pra vocês que toma conta dessa segunda metade do livro. Os políticos sabem no melhor do que ninguém. Mal vem uma máquina fotográfica nas proximidades, precipitam-se para a primeira criança que esteja de pé. Põe-se no colo e pegam-lhe um beijo na bochecha. Kitsch é o ideal estético de todos os políticos, de todos os partidos e de todos os movimentos políticos. Numa sociedade onde coexistem várias correntes políticas, cuja influência se anula ou se limita reciprocamente, sempre se vai conseguindo escapar à inquisição do kitsch. O indivíduo ainda pode salvaguardar a sua individualidade e o artista criar obras inesperadas. Mas nos países onde um único partido detém todo o poder, não há escapatória possível ao império do kitsch totalitário. É isso, tá? Esses são os tipos de diálogos e discussões filosóficas e conceitos que vão sendo jogados em Insustentável Leveza do Ser. Se esse é um tipo de livro que te agrada, vá com a sua conta em risco. Eu tenho momentos em que esse tipo de leitura funciona pra mim e outros em que não. Então eu li O Mundo de Sofia. Eu queria começar esse take com todo o respeito do mundo
tudo perguntando: Lucas, você tá bem? Qualquer coisa, assim, platina o cabelo que a gente entende que tem alguma coisa acontecendo. Quantas crises existenciais você tem por semana, assim, pra gente só estabelecer uma média, assim? Que coisa engraçada esse livro. Na verdade, toda a experiência desses 2 livros que eu deixei pra ler em dezembro nesse Deu Match, tá? Porque, olha, eu descobri que existe um certo consenso aí no meio literário sobre o mundo de Sofia e a insustentável leveza do ser. Algumas pessoas falam que o mundo de Sofia é uma versão adolescente e que a insustentável leveza do ser é uma versão adulta. Eu tenho alguns questionamentos a respeito desse assunto e algumas coisas com as quais discordo. O mundo de Sofia vai contar a história da Sofia. Sofia tem 14 anos, ela tá prestes a fazer aniversário e ela começa a receber cartas estranhas que fazem ela questionar aspectos da existência dela e da existência do mundo. Junto com essas cartas, que ela não sabe direito de quem ela tá recebendo, tem uma menção também a uma outra menina, e um curso de filosofia que ela tem que fazer. Que Volt saluda o Klaus. E aí a gente vai acompanhar essa garota passando por vários momentos de questionamento, enquanto a gente recebe esses conceitos teóricos aí. Eu passei por 3 momentos lendo O Mundo de Sofia. O primeiro, comecei super empolgada porque eu não sabia que tinha essa historinha aí ao redor dela e que virava um mistério. De 30 a 70% eu vivi num grande tédio porque o livro virou uma aula de filosofia. E os últimos 30% eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui? Alice no País das Maravilhas, Deus Todo-Poderoso, conceito filosófico, nada faz sentido, múltiplas realidades. Qual é, pra mim, a maior diferença entre os 2 livros aqui? Eu achei a linguagem para expressar os conceitos de A Insustentável Leveza do Ser, é para adultos, muito melhor elaborado que se proporia a um público mais jovem. Por que eu digo isso? Porque apesar de A Insustentável Leveza do Ser trabalhar, sim, alguns nomes de algumas personalidades de pensadores, são poucos, e todas as reflexões partem de momentos que o personagem tá passando, questionamentos que ele faz, ou algo que tem a ver com a história. Ele não simplesmente começa... Tá, 1 ou 2 casos até acontece. Não tem nenhum momento em que o livro fala assim pra gente: senta aqui do meu lado que agora eu vou contar pra você toda a história do romantismo. Em Insustentável Leveza do Ser, a gente tem muito mais coisas aplicadas em algo que a gente consegue se relacionar de alguma forma, diferente de você sentar e apresentar toda uma linha filosófica de um filósofo. E é isso que o Mundo de Sofia faz. E aí tem uma outra coisa que me pegou muito no Mundo de Sofia, que porque eu comecei o livro gostando, porque os exemplos eles aconteciam no começo do livro, tanto que antes de receber o conceito, a explicação do conceito, a Sofia recebia uma pergunta, um questionamento. Então, teve o rolê da galinha, né? Quem surgiu primeiro, a galinha ou o conceito da galinha? Aí ela ficou, mas é que tem o rolê do ovo, né? Também, tá. Então, é uma pergunta que suscita uma reflexão e essa reflexão depois gera uma explicação teórica. E eu acho que esse é o melhor jeito sempre da gente, pra qualquer coisa, tá, gente? Não só na linha filosófica, mas na matemática, na ciência, qualquer coisa que a gente possa partir de algo comum e aplicar um conceito. Isso faz a gente memorizar e entender a aplicação prática. E ao entender a aplicação prática, a gente conseguir pensar um pouco melhor sobre isso, tá? Isso para de acontecer num certo momento do livro. E especialmente na última metade do livro, o autor está literalmente só socando matéria. É só matéria, é só matéria, é só matéria. E tem um jeito muito fácil de perceber isso. Tem um momento... Ele cria uma linha narrativa pra justificar isso em O Mundo de Sofia, que é que eles têm uma data e eles estão correndo contra essa data e a Sofia tem que receber todo esse conteúdo até essa data. De jeito nenhum, aquela menina processou todas as informações que ela recebeu até a data, tá? Não, eu duvido. Eu duvido. E tem uma parte do livro que é muito engraçada, que eles estão sentados e ele tá tipo, não, porque eu preciso te contar sobre... o romantismo, porque eu preciso te contar quando as catedrais faz um parágrafo inteiro de explicação sobre algo e aí no final ela fala assim, você consegue me dar um exemplo? Aí ele dá um exemplo e ela, tá. Aí ele dá toda uma explicação de um outro parágrafo, no final do parágrafo ela, você pode me dar um exemplo? Aí ele dá um exemplo e ela, tá. Aí segue de novo. Gente, acontece tipo 3, 4 vezes em sequência isso, sabe? Aí eu fiquei, tá, mas qual é o propósito então de você... Você queria dar uma aula de filosofia e aí pra isso você costurou uma história, mas parece que o próprio autor teve que correr com a história pra contar a história, mas justificando dentro da história porque ele tava correndo. Se o livro tivesse seguido como ele começa, com os exemplos práticos depois do conceito, eu acho que ia ter sido muito mais soft e ia justificar, inclusive, esse rolê. A gente tá conversando com um público mais jovem. A Insustentável Leveza do Ser é de 84 e O Mundo de Sofia é dos anos 90, tá? Eu acho que existia um otimismo lá atrás, quando esses livros foram publicados, de que a gente se tornasse pessoas mais pensantes.
E essa esperança, ao meu ver, foi obliterada com o surgimento da internet. Porque ao mesmo tempo em que a internet nos possibilita ter acesso a um grande número de conhecimento, a internet também emburreceu as pessoas. As pessoas não sabem mais pesquisar, as pessoas não sabem mais buscar informações completas. Eu particularmente acho que a gente regrediu no nosso pensamento, no nosso raciocínio por causa dessas interações da internet. E eu digo assim, ó, com muita certeza, que se você colocar 100% do povo brasileiro para ler O Mundo de Sofia, 90% das pessoas, sendo bem generosa, não vão conseguir discutir os conceitos que estão, ou sequer absorver os conceitos do livro, porque não vão conseguir parar pra pensar. E aqui quando eu falo não vão conseguir debater os conceitos apresentados no livro, eu não tô falando sobre intelectualidade, tá, gente? Eu não tô falando sobre ser inteligente ou não ser inteligente. Eu tô falando sobre disposição de compreensão. Porque você precisa parar um minuto e pensar sobre o conceito para absorver o que ele tá querendo te dizer. Porque se o livro não tá te dando um exemplo prático daquilo, onde você aplica no seu dia a dia, no seu convívio diário, no seu convívio social, você, enquanto um ser pensante, precisa criar esse exemplo para ajudar a memorizar. Então você não vai grudar isso no seu cérebro lendo uma vez, você vai precisar estudar aquele material. E se você não for estudar aquele material, por isso que o exemplo prático, ele ajuda, porque ele ajuda a fazer uma conexão, seu cérebro cria uma conexão e você vai se lembrar daquilo de outra forma. E O Mundo de Sofia começa muito bem fazendo associação e depois vira um grande livro de história. Pra mim, a única grande diferença em termos de qualificar O Mundo de Sofia para um público jovem e classificar A Insustentável Leveza do Ser para um público adulto é no que diz respeito aos assuntos de quem tá contando essa história. Então a gente tem uma adolescente, que é a Sofia, e que é uma adolescente bem à frente do seu tempo, e que tem uma mãe que não se preocupa que ela tá se encontrando com um cara muito mais velho todos os dias. Tipo assim, esse assunto começa a surgir lá pelo meio do livro, passa o livro inteiro, e tipo assim, no último momento possível é que a mãe se importa. E não tem problema que a menina sai às 8 da manhã de casa e volta às 3 da tarde. Ela passou todo esse tempo com o cara, não sabe fazendo o quê, aonde, com que propósito, mas a mãe tá achando tudo divertido. Eu nem vou entrar nesse assunto, tá? Eu não vou entrar nesse assunto, só queria dizer que reparei. Enquanto em Insustentável Leveza do Ser, a gente tá falando sobre 4 adultos fudidos, tá, que estão ferrando com as suas vidas. A gente tem essas duas abordagens. Mas em termos de conteúdo, na minha opinião, o conteúdo de A Insustentável Leveza do Ser é muito mais fácil de absorver do que o conteúdo de O Mundo de Sofia. Eu acho que é uma leitura válida, mas depende do quanto você quer absorver desses conceitos. Se você quer uma aula de filosofia enquanto você lê uma história, leia O Mundo de Sofia. Se não te interessa saber sobre Sócrates, Platão, sobre o surgimento da Igreja Católica, sobre Jesus Cristo, sobre todas essas coisas, daí vai ler outra coisa, meu anjo, que não sei se é pra ti isso aqui não. Tá? Gente, eu vou começar a falar sobre Uma Vida Pequena agora, e eu só queria avisar que eu vou falar sobre os termos e os acontecimentos explicitamente, tá? Então eu vou usar as palavras que definem cada uma dessas coisas. Eu não vou ler nenhum trecho que nem eu fiz com a Insustentável Leveza do Ser, mas eu vou usar as palavras que definem cada um dos acontecimentos. Então se você é uma pessoa que tem sensibilidade a apenas ouvir a palavra, preciso te avisar que isso vai acontecer bastante ao longo dos próximos 40 minutos de vídeo, que é o tempo que eu vou ficar falando de Uma Vida Pequena, tá? Então estejam alertas. Eu vou oficialmente começar Uma Vida Pequena. A primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é que eu sou uma leitora bastante cética, tá? Se você chegou aqui por causa do Lucas e você nunca esteve no meu canal, nunca viu meus vídeos, ou não me acompanha regularmente, é algo novo pra você, mas se você tá aqui há um tempo, acho que você já sabe isso a meu respeito. Uma coisa que sempre me fascina é ver o quanto às vezes existe esse efeito de manada na literatura, de uma repetição de coisas sem dizer nada a respeito de verdade da história, que eu acho que é algo que acontece muito com Uma Vida Pequena. O que eu ouço sobre esse livro? É a história mais triste já escrita, é um livro que não deveria ser lido, é um livro que não deveria existir, é um livro que você vai sair completamente destruído, não existe nada mais horrível, triste do que Uma Vida Pequena, e é um livro que não é indicado para as pessoas porque é um livro irresponsável por causa desses atos ou alguma coisa desse sentido. Até alguns minutos atrás, quando eu sentei pra ler a sinopse, isso era tudo que eu sabia de Uma Vida Pequena, porque eu não sabia nem a sinopse desse livro, porque normalmente as pessoas nem falam a sinopse. Elas só falam sobre esses outros aspectos. Eu não consigo imaginar o que vai estar dentro desse livro que vai me deixar num estado de completo
pânico emocional, tá? Eu não consigo imaginar. E sim, o livro tá todo amarelo, porque a Record, ela é sempre muito incrível com as suas edições que oxidam, tá? Esse livro tem o quê? 1 ano na minha estante e já tá desse jeito aqui. E eu sei que muita gente é muito sensível a várias coisas, que é uma... faz parte, né, da personalidade da pessoa e da química da pessoa, às vezes, ela ser mais sensível às coisas, mas a minha visão sempre pra olhar pra esse tipo de livro e pra esse tipo de comentário, seja ele relacionado nesse aspecto ou seja no aspecto, nossa, esse livro é muito difícil, nossa, esse livro é muito confuso, nossa, esse livro é impossível, nossa, essa história não sei o que lá. É sempre, independente do comentário, quando ele vem martelado dessa forma, sem dizer absolutamente nada, a não ser sentimentos da trama, é sempre olhar pra história com ceticismo. Vamos lá, vamos começar pra ver o que acontece. Eu descobri que são 4 jovens aqui, 4 amigos, na verdade. Evidentemente, o principal é o Jude, que é o centro gravitacional desse grupo. Sei lá o que vai acontecer com esse garoto pra ser esse auê todo aqui. Tá? Então vamos lá. Estou na página 256 de Uma Vida Pequena e tenho minhas primeiras impressões pra dar pra vocês. Comecei a ler o livro e achei bem interessante a introdução, porque a gente é ao mesmo tempo em que a gente é jogado já no meio de um conceito, a gente também passa um momento com os personagens antes de efetivamente a receber palestra de quem é cada um deles. Aí depois a gente entra numa parte onde a autora começa a nos contar quem os personagens são. E aí, essa parte particularmente eu não gostei muito. Eu fiquei com a sensação que a autora tava querendo me dizer quem os personagens eram sem me mostrar quem os personagens eram. A conversa entre as duas coisas não tava funcionando. Eu acho que tem algumas particularidades em cada um deles que chama atenção. Acho que o personagem que mais me chamou a atenção foi o Malcolm, porque ele me parece, de todos eles, talvez o que tenha mais nuances, assim, pra gente explorar fora o Jude. Apesar de eu achar que a história provavelmente vai dar mais atenção pro Willem. Essa sensação que eu tenho no momento, na página 256, tá? A gente teve um breve conflito com o JB. Eu acho que o JB vai ser o personagem que vai ficar mais afastado na história. E eu parece ser o mais filha da puta de todos eles. Eu acho o Willem bem sonso. O Jude, a gente não precisa... Eu não preciso de mais páginas saber por que esse livro é o que todo mundo diz que esse livro vai ser, tá? A gente, nessas primeiras 256 páginas, já entende perfeitamente quem é o Jude. E mesmo que ele não coloque palavras claras do que aconteceu com ele ainda, por tudo que já foi dito, dá sim pra você criar uma preconcepção do que aconteceu com esse garoto. Sabe? Porque ele é um órfão, né? Ele foi abandonado, e aí ele passou por orfanatos, e aí teve uma certa experiência que mudou tudo pra ele. E ele tem essa questão, né, da perna dele. Então, assim, quem é o Jude? O Jude, ele é um cara que tem depressão, que tem ansiedade, sempre se auto-sabotando, que se automutila, que às vezes não se alimenta, que às vezes não dorme, que acredita que ele pode ser abandonado a qualquer momento, que ninguém gosta dele de verdade e que ele não merece nada de bom que acontece na vida dele, porque essa coisa que aconteceu com ele fazem ele acreditar que ele não é merecedor de nada de bom que acontecer e que essa foi uma coisa que sujou ele pra sempre. Teve um momento do livro, assim, que eu fiquei mais tocada, que foi entre o momento em que o Harold e a Júlia, não sei se Júlia, faz o convite pra ele. E aí ele entra numa espiral muito doida de achar que tudo vai dar errado a qualquer momento. E aí ele passa, tipo, por um período ali que a história descreve pra gente as coisas que estão acontecendo com ele. E aí essa parte eu achei bem... acredito que engatilha muita gente. Porque, apesar de não ser tão descritiva, tem momentos em que ela descreve até o último momento, assim. Sabe quando você vai descrever uma coisa e você vai aos mínimos detalhes, depois você só recua. E aí aquele momento em que você atinge, tipo, o ponto... você recua pra outra coisa, sabe? Você tira o foco daquilo. Então o livro faz isso nessa cena específica, nesses momentos específicos. 2 comentários que eu gostaria de entrar aqui, nesse momento. O primeiro, na verdade, 3 comentários que eu quero fazer nesse momento. O primeiro de tudo é que eu tô na página 256, eles já estão na casa dos 30 e poucos anos. Tá rolando altos questionamentos aqui sobre o que vai ser a vida, nananã. E o Jude, ele... no ponto de vista do Jude, a gente acaba tomando os spoilers. Uma hora que ele fala, não, agora tá tudo bem e não sei o que, mas isso não vai durar, porque a partir de agora eu vou tentar desafiar o não sei o que, até saber os limites do não sei o que, não sei o que lá, até que uma hora, é claro, dá tudo errado. E o meu sentimento com esse livro, nesse momento, é
Eu já entendi quem são esses personagens. E, sabendo todos esses aspectos de quem o Jude é e de como ele conduz a vida dele, eu, com isso aqui do livro, já tô pronta pro livro acabar. O que isso quer dizer? Que se eu não soubesse que o livro ainda tem 500 páginas pela frente, a partir desse momento, pra mim, eu esperaria o personagem fazer qualquer coisa que fosse acabar com a história. Eu tô pronta pro livro acabar. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Isso me preocupa um pouco, tá? Porque eu sei que o livro não vai acabar. Eu sei que ainda tem 500 páginas pra eu ler. E aí eu entro no meu outro ponto, que é sobre as relações desses personagens. A gente tem aqui 4 amigos principais, né? O Jude, o Malcolm, o JB e o Willen. E a gente tem o médico que cuida do Jude. Todos eles poderiam fazer muito mais do que eles fazem. Principalmente o Willen e o médico, que são os que sabem mais. E eles escolhem não fazer. E aqui eu tenho um sentimento dúbio, porque ao mesmo tempo em que é fácil você olhar de fora e julgar eles não fazerem nada, quando a gente está na situação, a gente também às vezes não quer fazer alguma coisa, porque a gente não quer se envolver. A gente não quer tornar o problema de outra pessoa o nosso problema. Então eu não quero julgar os personagens, mas eu preciso ressaltar que todos eles poderiam estar fazendo mais por esse amigo deles, né? E eles escolhem não fazer. E eu acredito que essa escolha vai trazer consequências pra todos aqui. E aí, esse fato de que eu vejo esses personagens ao redor dele não fazendo nada, com o fato desse personagem ser um personagem que só vai se afundar, só vai se afundando, que eu acho que vai acontecer na história devido ao... Meu Deus do céu, esse é o livro mais triste, parará. Esse combo de coisas... ele não tende a me mover enquanto leitora. Ele tende a me irritar enquanto leitora. Eu acho que a gente vai entrar numa outra discussão aqui também, tá? Sobre relações e relacionamentos. Que é uma coisa que o livro tá deixando passar bem batido, assim. Sabe? A gente vê os personagens entrarem... Porque não... Gente, não tem nada que foda ou salve que os autores gostam mais de fazer fuder a cabeça de um personagem ou salvar a cabeça do personagem num relacionamento. Então, como não aconteceu ainda aqui, nessas primeiras 250 páginas, eu acho que tende a acontecer. E se bobear, pode ser que ou a gente vai ter a entrada de uma personagem aqui, ou de um personagem para se relacionar com o Jude, ou vai ser o Willen que vai se relacionar com o Jude, porque eles são os mais próximos. Vai acontecer, porque quando envolve saúde mental, normalmente os autores gostam de puxar aqui a pessoa que vai terminar de afundar o personagem ou a pessoa que vai ser o salvador do personagem. Nesse caso aqui, eu acho que vai ajudar a afundar o personagem. Mesmo que talvez depois ajude a ressurgir o personagem, ajude a salvar, mas acho que primeiro ajuda a afundar. Vamos lá, eu li mais 250 páginas e aconteceu tudo o que eu falei que ia acontecer. Era sobre isso que eu tava falando quando eu falei que eu tava pronto pro livro acabar. Eu vou precisar falar alguns spoilers aqui, exatamente relacionados a essas coisas que eu mencionei de previsões, tá? Então, se você não quer saber, pula aí um pouco do vídeo. E o JB se afastou, depois ele acaba voltando, mas ele se afastou. Já tirei qualquer coisa da minha cabeça que a gente vai ver mais alguma coisa do outro personagem, porque não vai ver. Eu tô entrando no momento que começa o capítulo dos dias felizes, ou anos felizes, alguma coisa assim. E a gente teve, então, o relacionamento abusivo, que foi bem brutal. Aí a gente teve a aproximação, então, dele com o Willen. Tá, ok. E a gente teve também descoberta do que aconteceu com ele ali entre a idade dos 7 e 12 anos. A gente ainda tem um gap ali entre o momento em que ele sai dessa situação e o momento em que a gente tem ele aos 15, 16 anos. Eu acho que a autora, ela é muito boa de escrever momentos isolados, tá? Então, cada um dos eventos que ela escolheu tratar na vida desse personagem, esse período, as cenas do relacionamento abusivo, as cenas dele se cortando, todas essas cenas, elas são muito bem escritas. E bem escritas no sentido de que é impossível você ler elas, ou praticamente impossível você ler elas, e você não se sentir extremamente desconfortável, tá? E se eu tiver que apontar um local onde eu acho que o perigo desse livro tá, é nessa descrição das cenas, é no quanto elas são poderosas e vívidas. Fazer essa leitura tão visual e isso despertar em você
essas sensações, tá? As cenas são muito bem escritas, no sentido de que é como se você estivesse vendo a cena acontecer na sua frente. Assim, não tem como despertar nenhum sentimento que seja positivo. Agora, duas coisas que pra mim já estão muito claras e que talvez seja aqui o meu hot take em A Vida Pequena, tá? Isso ficou ainda mais claro depois que eu falei, eu acho que vai acontecer tal coisa e aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer. Eu acho que essas cenas funcionam muito bem isoladamente. Eu acho que o arco desse personagem funciona pra gente se compadecer com ele, então é pra gente sentir uma pena absurda desse personagem. Mas se a gente der um passo pra trás e olhar pra montagem da história, a linha temporal de uma coisa acontecendo logo depois da outra e ser sempre uma tragédia, somado às características de personalidade que ela atribui, diferentes perfis de personalidade pra ele ao longo do livro, e no mesmo momento do livro, por exemplo, no presente, ele tem mais de uma apresentação, então pra mim ela vai muito fora da curva, tá? E colocando um acontecimento depois do outro, né, e somando aqui a lista de tragédias, eu não acho que as coisas batem, porque às vezes ele é exatamente o mesmo menininho de 10 anos no presente, e às vezes ele é uma pessoa completamente diferente, que não consigo tirar da minha cabeça que foi o que aconteceu, tá? Pra mim, a Hanya, ela fez uma lista, tá? Ela pegou uma lista, uma folha de papel, e fez uma lista de todos os traumas possíveis que ela podia colocar nesse livro. Todos os traumas possíveis que ela podia colocar nesse livro. Distúrbio alimentar, check. Automutilação, check. Depressão, check. Ansiedade, check. Estupro, check. Suicídio, check. Drogas, check. E aí o que ela não coloca com o personagem principal, ela coloca em outros personagens. Porque foi muito engraçado esse rolê das drogas. Umas 10 páginas antes de entrar nessa conversa, eu tava pensando que... Porque eu já tinha chegado nessa conclusão de que pra mim era tipo um checklist, tá? E aí eu comecei a pensar, enquanto eu tava lendo, o que tava faltando. Que inclusive é um exercício que vamos fazer aqui, assim que eu concluí esse meu raciocínio aqui. E aí eu pensei assim, né, aquele rolê de ele tá sentindo dor e não sei o que lá, e aí eu pensei assim, nossa, tá faltando ele começar a se drogar, né, porque um remedinho aqui que passem pra ele, alguma coisa pra ele ficar mais... tentar anestesiar as coisas que ele tá sentindo com medicação, e aí ela vem e aplica o conceito. E aí, sei lá, passou 10 páginas, começou a parte do JB, onde ele é o personagem que vai ter o problema com as drogas. Começou a ter um relacionamento com o Willen, e quais são as minhas previsões pra esse relacionamento do Willen? Eu acho que o Willen, ele é um personagem que tem uma boa postura dentro da história, então eu acho que ele vai tentar perseverar o máximo possível nessa relação. E o Jude gosta muito dele, então eu acho que ele vai se esforçar. Mas eu acho que num conceito em que em nenhum momento se fala em o Jude receber tratamento de uma forma enfática, eu acho que essa não vai ser a ênfase aqui. Não tem nenhum momento de intervenção, não, como eu falei, existe um limite onde esses amigos dele se metem nessa conversa, ou a família dele se mete nessa conversa, e é tudo em nome de deixar ele o mais confortável possível ao não falar sobre as coisas que deixam ele desconfortável, tá? Então, essa é uma situação. Eu acho que ele vai tentar melhorar pelo Willen, mas eu acho que ele não vai conseguir necessariamente, porque ele deu pra ver com o Caleb que ele entra numa espiral na cabeça dele, que ao invés dele aproveitar os momentos felizes, ele, na verdade, fica com medo de perder os momentos felizes. E esse medo sobrepõe a irracionalidade dele aproveitar os momentos. Então eu acho que talvez comece bem, mas vai chegar um momento onde ele vai ficar com tanto medo do Willen abandonar ele, que ele vai piorar muito, tá? E eu acho que o Willen não vai bater tão de frente com ele assim. Eu acho que vão ter momentos em que eles vão bater, mas também vai ter aqueles momentos em que o Willen vai, tipo, meio desistir, sabe? E talvez não desistir dele. Eu acho que provavelmente vai ter também um momento de separa e volta e vê o que vai fazer da vida. Mas eu acho que é mais no sentido de desistir, de não confrontar, pensando em previsões do que vai acontecer. Faltam 250 páginas pra eu terminar o livro, tá? Então já andei 2/3 dele. Hoje eu acordei e eu pensei assim, eu preciso pensar se eu quero defender esse meu rolê da checklist de problemas, eu preciso pensar o que não aconteceu ainda no livro. Entendeu? O que mais de tragédia não aconteceu no livro? Porque a autora não tá preocupada com a coerência do andar dos fatos. A autora, ao meu ver, tá? Ao meu ver, essa é a minha visão de leitora, ela só tá preocupada em chocar o leitor com um acontecimento atrás do outro. Porque, gente, quais são as
as possibilidades. Pensando em coisas que a história não trabalhou ainda e que poderiam estar no checklist de tragédias da autora, o que vai acontecer nas próximas 250 páginas. Vou tentar fazer previsões aqui. Eu acho que ele vai operar, vai ter que amputar o rolê das pernas dele, porque isso foi mencionado mais no começo do livro e agora tá meio rádio silêncio, assim. Ele tem as dores, às vezes ele tá na cadeira de rodas, mas a gente não teve que... Ele não teve que lidar efetivamente com essa situação, e eu acho que sim, ele vai ter que passar pela amputação. Talvez apareça alguém do passado, alguma coisa que vá, de alguma forma, expor um pouco mais do que aconteceu com ele, de forma mais aberta ao público, para as pessoas que ele gosta, porque esse é um grande medo dele, né? E o que mais que poderia ser? Deixa eu mudar aqui pra não ficar pegando a janela. Eu não tinha colocado isso inicialmente, porque eu achei que de repente já tinha dado o check com a mulher que ajuda ele a fazer a inscrição pra faculdade, mas eu acho que não foi tão longe ali. Eu acho que que a autora não trouxe uma perda grande pra ele ainda, de luto, tá? Então eu acho que vai morrer alguém, e as únicas duas pessoas que morrendo trazem grande impacto pra ele, maior impacto pra ele, é ou o Harold ou o Willen. Se for o Harold que morrer, dá pra ele se recuperar um pouco e a gente ter um pouco de história. Agora, se o Willen morrer, ele não é apresentado pra gente com nenhuma doença, então provavelmente pode ser alguma coisa que vai vir do nada, assim, vai acontecer, de repente acontece alguma treta numa filmagem dele, algum rolê assim. Vai ser do nada e vai ser um choque. Se for o Willen, eu acho que ele não se recupera. Aí eu acho que a gente vai ter esses anos felizes, que é o nome da parte. E aí, provavelmente, quando acabar esses anos felizes, vai ser essa batalha dos dois. E aí, depois vai começar a acontecer outras tragédias. E, definitivamente, o Willen vai morrer. Porque eu acho que ele se suicida no final do livro, tá? E eu acho que ele não se mataria se o Willen ainda estivesse com ele. Pra esse ser um tópico. E por que eu acho que ele vai se matar? Primeiro porque ele já tentou, né? Uma vez. Aí depois tem toda a polêmica da autora sobre a questão do suicídio. A gente poderia acabar esse livro numa nota mais positiva, que é ele percebendo que se ele buscar ajuda, ele pode sim não apagar o passado dele, mas remediar o presente. Se tornar uma pessoa menos atormentada pelas coisas do presente, sabe? Só que como a autora é contra a terapia... Eu não acho que ela vai trazer esse rolê pra dentro da história. Seguir essa linha narrativa que eu tô pensando, aí ele só vai ladeira abaixo. Porque pra mim, ele só comete suicídio se o Willen não estiver na vida dele. Mais. Tá? Porque eu acho que ele não faria isso com o Willen na vida dele. Então, ou o Willen tem que abandonar ele, e pro Willen abandonar ele tem que acontecer uma coisa muito drástica, porque eu acho que o Willen é um cara bem paciencioso. Ou ele precisa morrer. Agora ficou ainda mais claro, agora que eu realmente verbalizei, ficou muito claro. Vai morrer esse personagem. Certeza que vai morrer esse personagem. Já deu tantos checks aqui que, né? Será que tem mais alguma coisa da lista da Honey que não foi ainda e que vai vir agora? Eu finalizei Uma Vida Pequena. E eu acho que deu pra perceber aí, ao longo da construção dos meus pensamentos pra esse livro específico, um pouquinho, não só das minhas reações com relação a Uma Vida Pequena, mas também um pouco de como minha cabeça funciona. Eu não leio todos os livros pensando em qual vai ser o próximo passo do autor, tá? Na verdade, eu não necessariamente faço isso com a maioria dos livros que eu leio. Isso acaba acontecendo muito mais com livros em que eu preciso parar e atualizar vocês, porque aí eu preciso parar no meio do caminho e pensar sobre o que já aconteceu e, consequentemente, quais são as minhas expectativas pro que vai acontecer. Eu não fico fazendo esse exercício, porque esse é um exercício bem cansativo. É um exercício que, às vezes, tira um pouco, sim, da magia da leitura, que é você aproveitar a história, assim, sem ficar fazendo muitas teorias. Eu sei que existem leitores que não gostam de fazer teorias ou pensar a respeito, e tem leitores que são extremamente Sherlock Holmes e gostam de ficar sempre
mastigando os livros, são estilos diferentes de leitura, eu consigo ter uma facilidade muito grande pra pensar no que vai ser o plot, sabe? E às vezes, gente, não é sobre, nossa, ler uma história onde o que tá sendo escrito nunca foi feito, mas é sobre a condução disso. E isso ser o que vai realmente me fazer curtir a leitura e gostar, independente de eu já ter visto aquele plot antes, tá? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu acho que o meu caminho de pensar esse livro, acho que ficou claro pra vocês, da forma como eu tentei explicar as coisas ao longo do caminho, né? Eu parei em 30% e falei pra vocês, acho que vai acontecer tal coisa, aconteceu, parei em 60 e poucos por cento, 70%, nem me lembro onde eu tava mais, e falei pra vocês, acho que as viradas finais de plot vão ser essas. Acho que teve uma ou outra coisa que eu falei que não apareceram do jeito que eu achei que ia aparecer, mas foram mencionadas ou de alguma forma foram aspectos aqui. A minha sensação com Uma Vida Pequena é o seguinte, eu acho que a autora consegue escrever muito bem os momentos individuais do personagem e fazer a gente sentir a dor e a angústia e a sensação de completo desamparo. Esse é um livro que suscita muitos sentimentos no leitor. Mas no momento em que eu dou alguns passos pra trás e eu olho pra a montagem da história e pra sequência de acontecimentos, o livro perde um pouco da credibilidade pra mim, porque eu acho que é demais, são muitas tragédias, e são muitas tragédias repetitivas, uma atrás da outra. E aí entra no rolê da checklist que eu falei pra vocês. Eu realmente saio desse livro com essa sensação de que foi feito um checklist, e esse checklist foi sendo ticado ali, conforme a autora ia inserindo as coisas. E isso tira um pouco do clímax da história pra mim. Pra mim, esse livro precisava ser menos pra ele ter o impacto que ele teve nas outras pessoas. Porém, eu super entendo você entrar com um olhar 100% emocional e ser carregado por essa história. Esse tecer que a autora construiu aqui, de não deixar o leitor emergir da tristeza, sabe? Emergir desse sufoco que o personagem tá passando. A história, ela é concebida para a imersão. Só que essa imersão é exatamente o que torna esse livro perigoso. A partir do momento em que eu, enquanto leitora, dou esses passos pra trás, coisas na história, mas principalmente na montagem dos acontecimentos, começaram a me incomodar. Eu sei que as pessoas no mundo têm vidas sofridas, tá, gente? Não tô falando assim que a vida é um mar de rosas e pará. Mas, ao mesmo tempo, o fato de parecer realmente que foi para chocar, né? Ai, tal coisa. Isso faz eu pensar ainda mais no quanto realmente é possível as coisas acontecerem do jeito que ela tratou aqui, e do quanto às vezes a gente gosta de se alimentar da angústia do outro. Isso não é uma crítica a quem deu 5 estrelas nesse livro, tá, gente? Isso é uma situação geral de todo mundo, em qualquer situação, minha também, mas do quanto a gente, às vezes, precisa se alimentar da angústia do outro, da tristeza do outro, da tragédia do outro, pra poder refletir sobre os próprios problemas, pra poder pensar sobre as próprias coisas que tá vivendo na nossa vida, pra ter mais compaixão, pra ser mais solidário. E isso é só pensar, gente, em toda vez que você tá vivendo a sua vida assim, batida, você não doa pra nenhuma ONG, se preocupa com questões de raça, você não tenta ser inclusivo, você não se preocupa com o linguajar que você tá usando, e aí acontece uma tragédia, sabe? Acontece um caso horripilante, alguém morre, alguma vida é perdida, e aí, de repente, aquilo choca a sua vida, aquilo faz você parar e pensar e refletir. Tipo assim, você não precisa ser uma pessoa ruim pra isso acontecer. Isso parece ter se tornado comum na nossa sociedade, sabe? A gente tá tão imerso na nossa vida, no nosso dia a dia, em ficar navegando na internet e sabe, parar, que a gente não olha pro lado, e o único jeito da gente fazer isso é quando a gente é chocado por uma tragédia. E aí você passa a perceber um pouco mais, e às vezes essa percepção, ela desaparece logo depois que aquele momento passa e você segue vivendo a sua vida, e de repente outra coisa acontece e você para, pois é, mas o que eu fiz nesse intervalo de tempo entre esse acontecimento e esse acontecimento? Eu fiz alguma coisa aqui, ou eu só tive aquela reflexão e postei aquele textão na internet e parará, e a minha vida seguiu como se nada tivesse acontecido até acontecer uma outra tragédia. Então, a gente
sim, vive uma realidade onde a tristeza, a tragédia do outro serve como combustível e alimento para as nossas próprias reflexões, para o nosso próprio amadurecimento. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais esse livro ele funciona tanto, porque você não precisa passar por as coisas desse personagem tá passando para você, de certa forma, sentir um pouco da dor dele. Muitas pessoas passaram, não por esse tamanho de tragédia, mas por coisas fracionadas aqui. Eu não acredito que tenha alguém na audiência deste vídeo que tenha passado por todas as coisas que as pessoas tenha sofrido tanto. E tá tudo bem. Que bom, gente, que bom, que incrível, que sensacional. Eu não desejo isso aqui pra ninguém. Muito menos a totalidade, mas assim, nenhum desses aspectos. Tá? E assim, gente, não foi uma leitura desgastante, não foi uma leitura que me sugou emocionalmente. Eu falei, eu acho, na introdução dessa leitura, eu preciso de uma sequência de leituras pra me sugar emocionalmente. Nunca aconteceu, tipo, um livro completamente me derrubar, independente de ser uma sequência, até porque quando eu começo a ficar muito emocional, o meu cérebro assume o modo racional, e que é assim, gente, de certa forma um mecanismo de defesa. A minha cabeça não deixa eu entrar nessa espiral, que para algumas pessoas é uma situação que se tenta combater também, né, porque acaba levando a lugares que as pessoas não querem estar e que a gente não deveria ir. E aí eu passo a olhar pro livro muito mais estruturalmente do que necessariamente na plenitude da emoção que ele tá tentando me passar. Isso não quer dizer que eu não tenha absorvido os momentos mais, digamos assim, icônicos desse livro, tá? A cena que é detalhada da automutilação é horrível de se ler. A cena dele apanhando do cara lá também, assim, é extremamente incômoda. Os últimos momentos do livro, eu acho que, mesmo que eu já tivesse batido o martelo do que eu achava que ia acontecer com ele, fui sentindo como uma impotência muito grande sendo formada dentro de mim, sabe? Esse é o tipo de livro que o tempo inteiro, eu brinco muito com isso aqui no canal, eu tenho vontade de sacudir os personagens, sabe? Esse livro inteiro eu fiquei assim. E ao mesmo tempo não é algo que necessariamente você consiga julgar os personagens por isso. Você vê a pessoa sofrendo, você vê a pessoa se machucando, você ama essa pessoa, mas às vezes você não tem força de assumir a responsabilidade que é a carga emocional que essa pessoa tá carregando. Às vezes você não tem força de encarar isso de frente. Eu acho, sim, aqui racionalmente falando, que as pessoas ao redor desse personagem tinham que ter tomado decisões mais bruscas e mais enfáticas antes. Acho que a intervenção que a gente tem no final do livro tinha que ter acontecido décadas antes. Acho que tinham que ter sido mais enfáticos aqui com terapia, com tratamento, mas ao mesmo tempo esse é o melhor cenário, é o cenário ideal, né, de lidar com uma situação dessas. E a gente sabe que esse não é o cenário da maioria das pessoas. Tanto da pessoa que não tem forças ou não quer buscar ajuda, quanto das pessoas ao redor que não querem se envolver, não querem buscar essa responsabilidade. E aí vai muito de cada um entender qual é o seu limite. Mas não tenha sido sobre o Jude que tenha me trazido a maior reflexão desse livro. Talvez tenham sido as pessoas ao redor dele e o que elas puderam e o que elas não puderam e o que elas não quiseram fazer, que me trouxe aqui a maior reflexão de uma vida pequena. Foi uma leitura que foi, de certa forma, fluida, sim. Gostei de ter feito essa leitura agora. Eu entendo o rolê do cuidado ao ler o livro. Acho que aqui, tá? Eu sei que muita gente vai assistir essa parte do Tomate e vai falar, mas você não gostou exatamente porque você não foi com a emoção. Mas eu acho que é exatamente, ao mesmo tempo em que a emoção ajuda a coroar esse livro, quanto o livro 5 estrelas para muitas pessoas, é essa mesma emoção que faz esse livro um livro tão perigoso. Então, se você quer ler uma vida pequena, você tem situações aí na sua vida, você tem coisas que você tá lidando, talvez o meu conselho não seja não leia uma vida pequena, seja leia uma vida pequena com um olhar menos emocional e com um olhar mais racional para os fatos. Se você conseguir dar esses passinhos para trás e não se envolver tanto com esse personagem, e com isso pensar um pouco mais no que ele está passando e no que a história está contando, do que incorporar e mergulhar nos problemas e nas situações que esse personagem tá vivendo. Todo mundo que fala assim, 5 estrelas favoritado, mas não leia, não recomendo esse livro pra ninguém, tá fazendo exatamente o oposto do não recomendo esse livro pra ninguém. Se você não quer recomendar uma vida pequena pra ninguém, pare de levantar uma vida pequena.
sabe? Se você não quer que as pessoas leiam Uma Vida Pequena, pare de falar sobre Uma Vida Pequena. Essa é a minha visão sobre isso. Se você quer seguir recomendando Uma Vida Pequena, se você quer seguir levantando esse livro enquanto um livro que é o seu favorito e que você... E essa não é uma crítica ao Lucas, tá? Porque o Lucas, quando ele menciona Uma Vida Pequena, ele não é das pessoas que ficam, mas não leia esse livro. O que eu sinto muitas vezes é que as pessoas querem ser portadoras da moral de tipo, esse é um livro perigoso, mas o jeito de fazer isso é exatamente esfregando esse livro cada vez mais na frente das pessoas e instigando ainda mais as pessoas a lerem. Então, de repente, vamos pensar num jeito mais lógico de falar sobre Uma Vida Pequena, sabe? De um jeito mais educativo e específico, e não como essa mistificação desse livro misterioso que deixa todo mundo triste, que parará, e que isso instiga uma curiosidade cega nas pessoas de querer devorar esse livro a qualquer custo, independente do quanto isso possa prejudicar na sua vida. Eu não favoritei nem vou dar 5 estrelas pra Uma Vida Pequena. Pra mim esse é um livro 3 estrelas e meia, por causa da montagem dele. É abandonado, daí ele é estuprado, daí ele é levado e segue sendo estuprado, daí ele não só é estuprado, como é prostituído, daí ele sai dali e vai parar num outro lugar onde ele segue sendo estuprado. Aí quando ele sai desse lugar que ele é estuprado, ele vai pra um lugar onde ele resolve que ele vai se prostituir, aí quando ele tá se prostituindo, ele é posto em cativeiro, e aí ele é torturado, aí depois ele consegue respirar um pouquinho, daí ele vai pra uma situação onde ele passa pela vida dele, mas aí ele já tá tão traumatizado que aí ele começa a fazer várias coisas, até que chega um momento em que parece que tá tudo normal, assim, tá tudo calmo, né, com os problemas, mas calmo, e aí precisa vir outra coisa pra torturar esse personagem mais e mais e mais, e quando não terminou de torturar, precisa alguém morrer, ele precisa ter uma perda, precisa as pessoas se afastarem, precisa ele ser exposto, precisa, sabe? É demais, tá? Então, esse livro funcionaria pra mim se ele fosse um pouco mais simples nas escolhas dos acontecimentos, sabe? Mais pontual nas escolhas dos acontecimentos. 3 das 27 coisas que aconteceram com esse personagem já seria o suficiente pra eu me comover com ele. Eu não preciso de 1 milhão de tragédias pra me compadecer com o personagem, pra entender a tristeza e a dor dele. E acho que nenhum de nós precisa disso. Acho que a gente tem condições de ser mais empático e de prestar mais atenção, tomar mais cuidado com as pessoas ao nosso redor, com menos, sabe? Que talvez seja exatamente isso. A gente deveria ser capaz de entender melhor e de perceber melhor e de ajudar melhor as pessoas ao nosso redor nos pequenos detalhes já, e não esperar que as coisas virem uma grande bola de neve pra gente tomar ação. Então, pra mim, esse livro é um grande encapsular de tudo o que a gente não deveria esperar acontecer. E uma outra nota, nada a ver, e eu não sei nem se vai fazer sentido pra alguém, mas eu tava lendo esse livro e eu pensei muito sobre David Copperfield. Fãs de Uma Vida Pequena, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com esse livro, com a minha fala aqui nesse vídeo. Não fiquem chateados, tá tudo bem. Agora, antes da gente entrar no nosso termômetro de compatibilidade, mesmo o vídeo já tendo 1 hora e 40 minutos, eu queria inserir aqui o extra desse vídeo. Eu fiz na Comic Con, eu nem sei como é que tá o áudio, a gente vai descobrir agora juntos, mas eu parei algumas pessoas e fiz algumas perguntas para as pessoas na Comic Con, porque é isso que o Lucas faz, né? Tô aqui na fila do navio, tá? E encontrei o Rodrigo. Rodrigo, quantos anos você tem? Tenho 32. 32 anos. Gênero favorito? Gosto de romance. Eu quero. Eu gosto de romance. Qual é seu autor favorito? Meu favorito atualmente é a. Mas eu gosto da base. Qual é o seu livro favorito do Jack Reed? Eu gosto de Daisy Jones. Você já leu Harry Soto? Já. E não gostou pela sua cara? Eu gosto de. Pra mim é Daisy Jones, Evelyn Hugo e Ó, eu tô aqui com a Thaís. Thaís, qual foi o último livro que você deu 5 estrelas esse ano? Nossa, não lembro, pera. Ai, meu Deus, eu esqueci os livros que eu li esse ano, socorro! Não é fácil, pessoal, não é fácil. Não é fácil. A internet que não funciona. Não, meu Deus. Qual o autor favorito, então? Autor favorito? Qual o seu livro favorito, Agnes? Olha, o último que eu li dela foi Morte na Mesopotâmia. Qualquer livro dela eu recomendo. Ah, olha aí, ó. Olha lá, isso aqui com a Brenda. Brenda, qual é seu gênero favorito? Quantos livros você já leu esse ano?
estrelas foi Essa pergunta tem pegado a ela galera. tem uma pegadinha boa. Mas o último livro, 5 estrelas, que eu li foi, assim, gostei pra caramba, que me emocionou, foi o Bridgerton, o segundo, que eu gostei muito do final, cara. Você assistiu a série? Eu assisti a série. Não é igual ao livro, mas no final foi melhor que esperado. Olha aí. Gostei pra caramba. Olá, estou aqui com a Natália. Natália, qual foi a coisa mais legal que você viu aqui na CCXP? Meu Deus, eu acho que foi. É muito difícil, eu não sei, calma. Eu acho que foi ver o Keanu Reeves no palco da Celeste? Thunder? Ontem você estava lá? Não. Série favorita? No momento. Acho que Gostei da Natália. tô falando alto. Ai, mas a gente vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Tá. Qual foi o lugar que você mais gostou de Japão? Ai, Bom, a gente chegou ao final desse vídeo, o momento do termômetro de compatibilidade. Lucas, a coisa não tá boa pra ti. Então vamos lá, eu sei que esse vídeo já tá enorme, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Vamos lá, relembrando como funciona o termômetro de compatibilidade, eu dou de 0 a 2 pra cada um dos livros, baseado na minha experiência e na nota final que o livro teve, sendo 0 estrelas e 2, 5 estrelas favoritado. Então a gente vai ver qual foi a média do Lucas e vamos colocar ele no nosso ranking aí em comparação com as outras 11 pessoas que já estiveram nessa situação. Para sob a redoma, contra qualquer probabilidade feita na criação dessa TBR, o livro do Stephen King foi o livro que eu mais gostei desse Deu Match. Uma salva de palmas. E ele vai ganhar 1.7 no nosso termômetro de compatibilidade. É um livro voltado para os personagens, para a relação entre as pessoas. Você não pode querer muita racionalização aqui sobre o conceito da redoma. Se você quiser, talvez as coisas vão por água abaixo. Eu estava interessada na parte da relação dos personagens, foi isso que eu gostei de ver desenvolvido no livro. Então foi uma boa experiência para mim, foi a minha melhor leitura do Deu Match. O segundo livro foi Dias Perfeitos, que foi o maior desastre desse Deu Match. Eu vou dar para Dias Perfeitos a mesma nota que eu dei para Estilhaça-me no Deu Match da Paola, que até hoje mantém a última posição no ranking de leituras, tá? Foi Estilhaça-me e Dias Perfeitos recebe 0.5. Não gostei, não é pra mim e não vou ficar arrumando desculpa pra esse livro. Para Insustentável Leveza do Ser eu vou dar 1.4. Esse foi um livro que me fez pensar bastante, mas ao mesmo tempo, num momento em que eu não gostaria de estar tendo esses pensamentos ou parando pra refletir sobre essas coisas. Tenho certeza absoluta que o momento em que eu li influenciou sim a minha nota aqui. Acho que num outro momento poderia ter uma nota maior. Provavelmente vai ser um livro que eu vou reler daqui uns 20 anos, de repente, pra ver como vai soar. Acho que é uma leitura que vale sim releituras, mesmo sendo um livro curto. Mas infelizmente nesse momento não foi uma leitura prazerosa. O Mundo de Sofia começou melhor que Insustentável Leveza do Ser e terminou pior que Insustentável Leveza do Ser. Tá? No final, na comparação dos dois, eu gostei mais de A Insustentável Leveza do Ser. Para o Mundo de Sofia eu vou dar 1.2. Eu acho que tem pontos positivos, mas tem pontos negativos, e especialmente o que eu menos gostei de O Mundo de Sofia foi a forma expositiva em que os conteúdos filosóficos são apresentados aqui. Para Uma Vida Pequena, do qual falei vastamente nesse vídeo, estou dando 1.5. Não achei uma leitura ruim, mas com certeza pra mim não é tudo isso que todo mundo fala por aí. Achei demais, acho que não preciso me explicar mais do que já expliquei nos últimos 40 minutos desse vídeo. E é isso. Aí, Lucas, a gente soma 6.3, tá? 6.3 é uma somatória bem baixa, tá? E eu queria dizer que o que te derrubou foi o livro do Rafael Montes. Porque se esse livro tivesse recebido 0.5 a mais, você já tinha ficado melhor qualificado aqui. O Lucas ficou na lanterninha aí do Deu Match, o que pra mim chega como uma completa surpresa. Olhando para o Lucas e pro histórico do Lucas, eu não diria que a gente tem gostos tão diferentes sobre as coisas, mas aparentemente a gente tem, porque é pra isso que serve esse teste aqui. Uma coisa que eu sempre preciso deixar claro no final do Deu Match é que o Deu Match não é feito para eu ler os livros que melhor funcionem para mim. O Deu Match é feito para eu ler os livros que melhor traduzem as indicações do criador do conteúdo que eu estou testando naquele momento. Para mim teria sido muito mais fácil escolher outros livros, ter tido uma experiência muito melhor, mas parte dessa brincadeira é exatamente eu sair da minha zona de conforto e ler coisas estranhas ou ler coisas que eu não leria em outros momentos.
Às vezes dá certo, às vezes não deu. Aqui definitivamente não deu. Deixa eu contar pra vocês uma curiosidade sobre o Lucas, que fiquei pensando enquanto gravava esse Deu Match. De todas as 12 vítimas do Deu Match, o Lucas é o único criador de conteúdo que eu nunca tive a oportunidade de conversar pessoalmente. Acho que temos que resolver isso também, Lucas, pra ver se a gente encontra aí um lugar um pouco mais compatível, tá? Pra nossa amizade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se divertido aí com esse vídeo, espero que tenham conseguido sair daqui com alguma recomendação de leitura, alguma reflexão. A gente tá aí, esse vídeo vai sair no dia 1º de janeiro, então estamos começando um novo ano com um longa-metragem e com um vídeo cheio de perguntas e conceitos e coisas para serem exploradas, tá? Me contem aqui embaixo nos comentários qual é a sua relação com esses livros, se você já leu, se algum chamou a sua atenção, se você tem uma opinião diferente. Tudo com muito respeito, muito carinho, tá? Somos amiguinhos. Lucas, eu espero que você esteja bem aí do lado daí. Espero que você tenha um 2023 incrível, que não precise pintar o cabelo. Inclusive, gostaria de dizer, quando eu fiz aquela piada, eu não sabia que você tinha pintado o cabelo de novo. E aí eu fui abrir o vídeo que você mandou e você tava com o cabelo pintado. Espero que você tenha pelo menos se divertido com esse vídeo, mesmo que o resultado final não tenha sido assim tão positivo. E outro desejo que eu tenho pra você pra 2023 é melhore, tá? Vamos ter que melhorar. Inclusive, eu tô pensando que daqui a alguns anos, agora que o Lucas entrou pra lanterninha, daqui a alguns anos eu vou ter que revisitar essas pessoas, né, da lanterninha. Nem que seja pra juntar todo mundo num vídeo só. Porque, coitados, né? Mas é isso, gente. A playlist do Deu Match tá aqui embaixo, com todos os outros vamos e vídeos. Caso você tenha perdido algum, passa lá pra conferir. Deixe seu joinha por aqui se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E a gente se vê na próxima. Tchau!